Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar, irmãos, sobre capítulo 7, versículo 51 do livro de Atos, né? Quando os apóstolos da igreja primitiva, eles estavam comparando aquelas pessoas ali da época como os seus antepassados, como os seus pais, lá do antigo Israel. E o povo ali, os apóstolos, eles falavam assim: olha, não seja como os vossos pais, não seja como os seus antepassados, que era um povo de dura cerviz, era um povo que deu muito trabalho para Deus, né? Era um povo que foi muito castigado por causa das suas murmurações, por causa das suas reclamações. Agora, irmãos, vamos entender primeiro o que é uma cerviz. A cerviz, ela é um osso que existe atrás do nosso pescoço. A cerviz é um osso que está atrás da nossa cabeça, que é mais conhecido como nuca. E esse osso chama cerviz. Daí surgiu o nome de dura cerviz. Por que dura cerviz? Porque era um povo que tinha endurecimento diante de Deus. Era um povo que não se curvava. Era um povo que não se dobrava. Até hoje, é um povo que não se dobra a ninguém. É um povo que não se curva. O povo de Israel. E isso, irmãos, fez com que esse povo fosse muito, como que eu vou dizer, lapidado por Deus, né? Houve muito castigo, houve muito quebrar de Deus nesse povo, né? Quebrar, fazer de novo, construir de novo, porque era um povo que era muito, não se curvava, não se dobrava. Agora, a Bíblia fala que Deus é o mesmo, Deus não muda, né? Deus não muda, Deus é o mesmo. O que é que muda então, irmãos? Muda a nossa nacionalidade, muda os idiomas, muda o ser humano, muda a nação, um país, um estado. E o que isso tem a ver? Você vai entender. Deus é o mesmo. Da mesma forma que Deus trata o brasileiro, ele trata o americano. Da mesma forma que Deus trata os europeus, Deus trata os asiáticos, Deus trata o pessoal da Oceania. Deus é o mesmo em todas as nações, em todos os países. Acontece, irmãos, que os idiomas que nós somos criados, a cultura que nós somos criados, é que nos traz sentimentos que às vezes nós não precisamos. A língua brasileira, por exemplo, nós crescemos com culturas que nos traz sentimentos que nós não precisamos deles para sobreviver. São sentimentos que os brasileiros têm, mas que os gregos não têm. E quando você entende o grego, o hebraico, o aramaico, você vai ver que não existe sentimentos, são palavras, são vocabulários, são idiomas que não trazem sentimentos a eles, como a língua portuguesa traz sentimentos a nós. Nós cultivamos sentimento porque nós crescemos ouvindo na língua brasileira, nós cultivamos cultura que vai nos trazer sentimentos ao longo da nossa vida, da nossa criação, que não é necessário para a nossa vida, que não precisamos desses sentimentos. E é aí que você vai entender agora onde eu quero chegar. Porque às vezes nós somos escravizados, nós nos tornamos escravos dos nossos próprios sentimentos. Sentimentos que não precisamos deles para sobreviver. Sentimentos que não precisamos dele na nossa vida. Pelo contrário, são muitos sentimentos que nos escraviza, que nos tornam um alvo fácil. Por exemplo, você sabia que o diabo, ele usa os seus sentimentos para te ferir, e depois você se torna
dependente, escravo de Satanás, porque você acha que tem que ficar preso nele, porque é lá que você foi ferido e é lá que você vai ter a cura. O governo, ele fere a nossa nação. O governo, ele fere os nossos jovens. O governo, ele fere o ser humano. Ele machuca o ser humano, para que o ser humano se torne dependente do governo. E assim, os brasileiros vão achar que o governo tem a cura. É algo que você se torna dependente. Talvez você não sabe que o diabo tem esse poder. Talvez você não sabe que o diabo ele está usando o governo para ferir uma nação. Talvez você não sabe que o diabo está usando o governo para ferir um povo, o povo brasileiro. E esse povo se torna dependente do governo, achando que o governo que vai ter a cura para suas feridas, achando que o governo vai ter a cura para sarar algo que está machucado. Então, esse povo se torna dependente desse governo. Então, esse povo se torna escravo desse governo. Todas as vezes que, por mais perverso que seja o governo, por todas as vezes que mais malvado que seja esse governo, o povo vai se tornar sempre dependente dele. Porque é um povo que foi machucado, ferido, e na esperança de ser curado, vai se tornar sempre dependente daquele que o feriu, daquele que o machucou. É por isso que as pessoas estão votando sempre nos mesmos candidatos. É por isso que as pessoas estão elegendo sempre o mesmo governo, porque acham que esse governo que vai ter a cura, que acha que esse governo que vai curar as pessoas que são feridas, que são machucadas, e vão se tornar sempre dependentes, escravos desse governo, na esperança de um dia achar a solução para suas vidas. E essa solução não vai vir. Esse governo nunca vai te oferecer uma cura. Esse governo nunca vai te libertar. Porque não é importante para o governo que você seja livre. Não é importante para o governo que você seja curado. Ao contrário, para o governo importa que você seja escravo deles. Porque se você é escravo, se as suas emoções estão presas no governo, se o governo conseguiu prender você através dos seus sentimentos, se o governo conseguiu prender você através das suas emoções, você vai estar sempre preso neles. Você nunca vai ser livre. Você sempre será escravizado ao governo, porque não é importante que você seja livre. O governo precisa de você para eleger eles, para colocar eles no poder. Então, pense nisso. Nós estamos em ano de eleições, nós estamos em ano de votações. É preciso que você saiba votar. Lógico que presta bem atenção, irmãos. Não foi Deus que prometeu bens materiais. Não foi Deus que prometeu nações, reinos. Quando Jesus foi levado ao deserto, foi o diabo que prometeu para Jesus: olha, tudo isso aqui eu te darei. Tudo isso aqui eu posso te dar. Então presta atenção nas promessas que você vai receber. Porque Deus, Ele não promete vida fácil para ninguém. Deus, Ele não promete vidas de riqueza, vidas de sucesso para ninguém. Deus promete a sua liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus te promete que você seja livre. Deus promete que você seja curado, que você seja sarado, que você seja capaz de lutar pelos seus ideais, que você seja capaz de lutar pelas suas ideias, que você seja capaz de lutar pelos seus objetivos. Deus te promete isso. Isso é viver. Isso é viver. Isso é vida com abundância. Quando você pode lutar, quando você se torna livre, isso é viver. Isso é viver. Amém? Então pense bem nesse ano, antes de você votar. Escolha certo, para que você não venha sofrer. Talvez você não sofra, mas a sua descendência ainda vai sofrer muito. Os seus filhos, seus netos, ainda vai sofrer as consequências de um erro seu hoje. Amém?